Vocês já perceberam que parte das filosofias ou conhecimentos, quando chega ao Brasil, acaba mergulhado no ambiente da pornografia? A massoterapia foi pornotizada, Nietzsche foi pornotizado, o feminismo, o marxismo, o cinema, a música, a psicologia, que é buscada em sua maioria com interesses de melhorar o quê? Os relacionamentos sexuais. Essa pornotização deliberada, que muitos chamam de liberdade sexual, é a raiz mais nua e crua da herança colonial, fomentada pelo feminismo pró-sexo. O filósofo Pondé chama esse fenômeno feminista de feminismo de mercado. Autores como Gilberto Freire e outros críticos falam de como o Brasil foi construído sobre essa hipersexualização da mulher, que se inicia com a objetificação e até a própria prostituição das indígenas e das mulheres negras. Os bordéis no Brasil colonial, desde o primeiro momento, eram grandes negócios, mesmo com o poder da igreja e do patriarcado. Isso porque o catolicismo da elite portuguesa era de fachada. Os líderes católicos aceitavam que os homens, mesmo casados, tivessem suas escapadas. Nenhuma autoridade, nem eclesiástica, nem estatal, fechava, proibia ou reprimia essas casas. O que acontecia era que, se uma mulher se prostituísse fora desses locais, o Estado ou qualquer parente podia entregá-la à igreja, onde ela ficaria ali sob vigilância e tratamento espiritual. Logicamente, as mulheres dos bordéis geralmente não estavam ali porque elas queriam. E com o tempo, a situação só piorou. A partir de 1867, mulheres judias da Europa Oriental foram trazidas com falsas promessas de vida digna e acabaram abastecendo centenas de bordéis no Rio e São Paulo, onde em 1931 contava-se mais de 400 bordéis judeus. Agora eu vou tentar romper com a alienação que limita a complexidade da nossa cultura, pois muitos acham que a nossa raiz colonial é apenas a católica. Mas a verdade não é tão simples. Mesmo a raiz europeia da moral cristã católica no Brasil era diferente para as famílias ricas. Essas mulheres, apesar de reprimidas sexualmente, não eram como as mulheres pobres. E isso é muito diferente do que se fantasia em certos movimentos feministas menos informados no Brasil, que se inspiram em novelas, em filmes. A história real do Brasil sobre a mulher e muitas outras coisas é muito mal contada. Não existia repressão sexual na família pobre igual às mulheres burguesas. O que havia era a certeza de dominação do senhor da terra, da igreja e do Estado sobre a mulher. E a dificuldade de sobreviver, ter onde morar, criar os filhos e o que comer. Por vezes, pessoas desses poderes, sabendo da vulnerabilidade das famílias pobres, ofereciam a solução aos problemas em troca da posse sexual de uma filha ou até da esposa desse homem pobre. Essa prática era comum diante da pobreza. Portanto, aí, esqueçam a família pobre, católica, cristã, da mulher recatada. Elas nem tinham acesso a essa educação moral. Elas não sabiam exatamente, nem a família, por serem pobres, como é que uma mulher nobre, embora reprimida, agia ou tinha que agir na sociedade. O que a mulher pobre, a família pobre sabia era a questão da condição de céu e inferno, Deus e diabo. Então, enquanto a opressão das mulheres ricas tinha toda uma educação por trás, de postura, de falar, de comportamento, as pobres só sabiam o seguinte: se você fizer isso, você vai para o inferno. Esse é a respeito do primeiro momento do colonialismo. O segundo momento, que já não é mais tanto colonialismo, mas sim o desmantelamento dele, é quando a família imperial se instala no Brasil, já inspirada pelos movimentos abolicionistas e o desejo de diminuir o poder da igreja. E isso porque grande parte da monarquia, formada por maçons, carregavam as ideias filosóficas do que chamamos de iluministas. Alguns até chamam hoje os Illuminates. Para enfraquecer o catolicismo, os maçons financiaram os protestantes e começaram uma mudança drástica na questão da sexualidade, principalmente dentro de casa. O protestantismo prega que o corpo, independente do sexo, é templo do Espírito Santo e que o marido deveria ser fiel e proteger sua esposa e seus filhos. A grande diferença em relação ao catolicismo é que isso se daria por escolha e não mais uma imposição política com ideais de Estado. Essa mudança de consciência, o corpo como templo do Espírito Santo, não acabou com a prostituição, fato, mas gradativamente ela reduziu a objetificação dentro da família. O homem, ele sai daquele papel de adultério permitido pela Igreja Católica para o de fiel, provedor e protetor, a imagem de Jesus Cristo dentro do lar. Com isso, o que acontece? A mulher ganha liberdade? Não. Em relação à mulher,
há uma privatização da sua sexualidade para a família. Então ela deixa de ser aquele corpo do Estado e da igreja e dos homens mais poderosos para ser templo de Deus a serviço da família e, claro, seu esposo. Então, fato, o cristianismo protestante não foi ainda uma liberdade para a mulher, mas dentro das circunstâncias da época, do condicionamento mental da mulher em relação ao seu corpo, foi um avanço que não deve ser ignorado. Desse ponto em diante, com a propagação do protestantismo e a chegada da república, então há aí uma grande movimentação de ideias e ideais importados e também regionais, então já torna difícil dar nome aos bois.